Olá, olá, olá! Olá, gente, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje o estudo da disciplina mais importante para aprovação no próximo concurso aí que vai sair, concurso do TSE Unificado, que tá chegando, prova tá chegando, ainda dá tempo de estudar, mas tem que começar hoje. A matéria de direito eleitoral ela é extremamente extensa e eu vou dar uma dica para vocês. O que é mais importante é decorar a lei seca. Lei seca, o que mais cai é o que é mais importante quando a gente fala de direito eleitoral. Eu vou dar alguns macetes para você e sempre vou te mostrar quais são os artigos mais cobrados, te explicando esses artigos com exemplos, facilitando o seu entendimento e eu sempre vou trazer para vocês questões que cobram esses artigos. Então não se preocupe, com essa forma de aprender, você vai conseguir entender o conteúdo desses artigos e vai conseguir fixar na sua memória, porque eu sempre vou trazer para vocês exemplos práticos para facilitar o seu entendimento. Primeiro tópico do edital. Primeiro ponto, gente, quando eu falo de direito eleitoral, o que é mais importante, o que é mais cobrado? O que acontece? 20% do conteúdo da matéria responde 80% das questões. E eu passei os últimos anos encaixando todas as questões dos meus livros. Então eu sei te falar com segurança que nenhum outro professor vai te falar o que é mais cobrado, o que mais aparece nas provas de concurso. Quando eu falo de direito eleitoral, o que é mais cobrado são os direitos políticos, partidos políticos, organização da justiça eleitoral e propaganda política. Grifa aí no seu caderno, anota, é isso que é o mais cobrado. Eu, gente, encaixei todas as questões de prova ao longo desse livro. Vocês já sabem. Dessa forma, tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova. Tudo que está destacado em amarelo responde a 200 questões de prova. E tudo que está destacado em vermelho a mais de 300 questões de prova. Leu essa página, já aproxima o seu lado do QR Code de questões e responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Assim, você aplica o que você acabou de aprender imediatamente. Memoriza muito mais, o que vai facilitar, o seu entendimento e você vai compreender como que a banca cobra. Esse que é o pulo do gato. Prof, estou com dúvida em alguma coisa que está ali escrita. Tem explicação em áudio de cada página do material. Então, facilita muito o seu entendimento também. Vamos lá. Primeiro tópico do seu edital. Conceito de direito eleitoral. Direito eleitoral. Direito é um conjunto de regras, né, gente? E quando eu falo direito eleitoral, eu estou falando das regras que vão regulamentar o processo eleitoral. Para quê, prof? Para conferir legitimidade. Para garantir que esse processo seja realizado em conformidade com a lei, em conformidade com honestidade, em conformidade com os princípios aí do Estado Democrático de Direito. Então, qual que é o primeiro ponto que você tem que lembrar? Direito eleitoral é o conjunto de normas e princípios o quê? Que tratam sobre o processo eleitoral, regulamentam o processo eleitoral para garantir legitimidade a esse processo eleitoral. Esse é o primeiro tópico do seu edital, muito fácil. Vocês já sabem que o direito, as regras que regem, como que a gente vai conviver, as regras que estabelecem como que nossa sociedade vai funcionar, essas regras são divididas em dois grandes ramos, direito público e direito privado. O direito público envolve todas as áreas do direito que regulamentam a atuação do ente público, do ente estatal. O direito privado regulamenta as relações que existem entre dois particulares. Dentro do grande ramo direito público, está o direito administrativo, que trata sobre a função administrativa do ente público, está o direito constitucional, que se fala sobre a constituição desse ente público, está o direito eleitoral, que fala sobre o processo eleitoral para a eleição dos governantes, que vão estar onde? No Estado, governando o povo naquele território, beleza? Então, direito eleitoral, ramo do direito público, que regulamenta todo o processo eleitoral para fins de conferir a ele legitimidade. Primeiro ponto. Prof, quando a gente fala de processo eleitoral, a gente tem que lembrar também daquele regime de governo, que você sempre fala, Regime. Regime vem de regra. Regime vem de regime para emagrecer, Regime para emagrecer é coisa do demo. Ninguém gosta de seguir regra, ninguém gosta. É coisa do demo, de democrático. O regime de governo adotado no Brasil é um regime de governo democrático, onde nós, o povo, temos todo o poder. Por quê, prof? Todo o poder que o Estado tem vem do povo. Só que o povo exerce esse poder de duas formas, diretamente e indiretamente. Quando você participa do processo eleitoral, você elege alguém para o quê? Para representar os seus interesses. Você elegeu aquele representante. Indiretamente você está lá, porque você participou do processo eleitoral. Então, por meio das eleições,
o povo participa da gestão do Estado de forma indireta. E de forma direta, prof, existem alguns instrumentos no Brasil de democracia direta, onde o povo decide diretamente e muda os rumos daquela sociedade. Quais são esses instrumentos de democracia direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Então, por hora você vai lembrar, todo o poder do Estado emana do povo. O povo exerce esse poder de forma direta, através do plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, e de forma indireta, quando ele participa das eleições e elege um representante. É assim que vai funcionar. Nós estamos, então, numa democracia mista, galera. Existem alguns instrumentos em que o povo decide diretamente, democracia direta, e existem instrumentos de democracia indireta, quando os representantes decidem em nome da população. Beleza? Dito isso, segunda questão da sua prova. Qual que é o regime de governo adotado no Brasil? Democracia mista, que mescla instrumentos da democracia direta e instrumentos da democracia indireta. Outra questão de prova. Segundo ponto agora, um ponto muito cobrado, direitos políticos. Eu quero falar agora sobre o direito de sufrágio, o direito de participação na formação da vontade política do Estado. Prof, quando você fala de formação da vontade política, você está falando daquela função de governo? Exatamente. Função política é sinônimo de função de governo. A função do alto escalão do Estado de tomar as grandes decisões. Quais serão as políticas públicas que serão implementadas? Onde que a gente vai gastar o dinheiro público? O que a gente vai fazer? Tudo isso são decisões, o quê? Políticas, decisões de governo. Beleza. Quando eu falo de direito político, eu estou falando do direito que o cidadão tem de participar do processo político, da formação aí da vontade popular. Quando eu falo hoje, gente, a gente está adotando no Brasil um sufrágio universal. Como assim? Para que você possa votar, né? Você não precisa atender nenhum tipo de requisito especial. Por quê, prof? Lá no passado, só podia votar quem tinha uma determinada renda. Quem ganhava bem, quem tinha dinheiro. Depois, só podia votar quem tinha um nível educacional, um nível de estudo X. Depois, só podia votar durante muito tempo somente os homens. Agora, sufrágio universal. Todo mundo pode votar, todo mundo participa. Calma que a gente vai falar desse todo mundo, existem alguns requisitos, né, para a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de ativamente votar, participar do processo eleitoral. Mas o sufrágio universal está falando dessa possibilidade de participação na formação da vontade política do Estado. Ok. Além disso, prof, me explica um pouquinho esses instrumentos que você falou de democracia direta. Você disse que todo cidadão pode votar, mas também existem alguns instrumentos em que o cidadão toma uma decisão direta, não através dos seus representantes eleitos, diretamente. Por exemplo, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Me explica isso que eu já esqueci. Plebiscito, gente, é um pré-bicito. De prévia, uma consulta prévia, que é realizada à população a respeito de um ato administrativo, um ato legislativo que ainda não foi editado. É um plebiscito, é um pré-bicito, uma consulta. Por exemplo, foi feito um plebiscito no estado do Pará, verificando se a população achava ok, concordava na divisão do estado em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos dividir o estado do Pará. Isso aconteceu em 2011. Gente, todos os conceitos agora vêm com essa quarta cor, que é o azul. O azul é o exemplificando. Todo conceito agora tem um exemplo. Aqui eu estou falando exatamente desse exemplo aqui do Pará. Pará, Carajás e Tapajós. Beleza. Além disso, referendo. Ai, pessoal, oi, professor. Pessoal que está aqui assistindo a live, professor André. O professor está me dando uma aula de inglês. Maravilhoso. Vocês sabem que a prof morou nos Estados Unidos, mas eu precisava de um inglês mais avançado. E é ele que está me ajudando. Depois vocês sigam ele. Eu gosto muito do trabalho dele, uma dica boa. Beleza. Referendo. O que é referendo? Referendo, gente, é uma consulta realizada após. Após a edição de um ato administrativo, ato legislativo, é feito um referendo. É uma consulta popular para conferir aquele ato que eficácia, para referendar aquele ato, para ratificar aquele ato. Prof, me dá um exemplo. Estatuto do Desarmamento.
O Estatuto do Desarmamento, gente, fazia uma seguinte previsão: é proibido a comercialização de armas de fogo. Foi feito um referendo. E aí, população? Vocês concordam com a proibição de comercialização de armas de fogo? A população falou: não concordo não. E aí, então, esse artigo não tem mais eficácia. Em razão do referendo, dessa consulta popular que foi feita, a consulta foi respeitada. Isso aconteceu, gente, agora em 2005. Muita gente deve lembrar. Além disso, iniciativa popular de lei. Sabia que eu e você, a gente pode elaborar um projeto de lei? Podemos. Prof, esse projeto de lei vai ser analisado pelo Congresso? Não. A gente está falando aí de 200 milhões de brasileiros. O Congresso não tem condição de analisar toda a proposta. Como é que vai funcionar? Se a gente quiser elaborar uma proposta de lei, a gente vai ter que reunir um número de assinaturas. Quantas assinaturas, prof? 1% do eleitorado nacional. Isso é pegadinha de prova, eu tenho certeza que vai cair. Não é 1% da população nacional. 1% do eleitorado. Prof, quem que é eleitor? Quem que é cidadão? Aquele que se alistou perante a Justiça Eleitoral. Já te explico sobre o alistamento. Mas então, para que a gente possa, reunir um número de assinaturas e levar um projeto para o Congresso, ele tem que ser assinado por 1% da população eleitoral, população que vota, tá bom? E esse 1% de assinaturas tem que estar distribuídos em pelo menos 5 estados, com não menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Ah, prof, é muito requisito, muito mesmo, mas a gente consegue. Conseguimos. Prof, e daí? Quando eu consegui isso, aquele projeto de lei entra na pauta do Congresso? Entra na pauta do Congresso. Olha como que o povo, se unir, pode o quê, gente? Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Muita coisa que a gente quer mudar aí, a gente pode apresentar um projeto de lei que vai ser votado. A gente pode fazer a diferença. Olha o poder do povo. Beleza. Agora, falei sobre os 3 instrumentos de democracia direta. Quero falar sobre o grande instrumento de democracia indireta, que são as eleições. Através das eleições, nós participamos da formação da vontade política do Estado. Por quê? Se a gente elegeu aquela pessoa, aquele representante, indiretamente nós estamos lá, representados por ele, tá bom? Prof, a gente faz isso através do quê? Através do voto. O voto no Brasil é direto, secreto, periódico, igual, obrigatório. Pera aí que eu vou falar pra vocês. Voto direto. Como assim? Você vai lá e vota. Você não pode fazer uma procuração. Mãe, vota em meu nome. Não pode. Até porque a gente não pode confiar em ninguém, nem em familiar, sobre essa questão de voto. O voto é direto. Se você, porventura, não votar, tem que justificar. Se não justificar, você está sujeito a penalidade, está sujeito a multa. Então, vota direto. Além disso, o voto é secreto. Você não precisa manifestar em quem você vai votar. Não precisa. Prof, mas virou moda falar na rede social em quem vai votar. Pois então, gente, tem muito dinheiro rolando atrás disso. Tem muito influenciador legal ganhando muito dinheiro para falar em quem que ele vai votar. Então, não acredita em tudo que você está vendo, não. Além disso, igual. O voto de quem é rico, quem é pobre, tem o mesmo valor. Olha que maravilha. Isso é uma evolução social. Além disso, obrigatório. A obrigatoriedade do voto, ela não é cláusula pétrea. Como assim? Isso pode ser modificado. O voto pode se tornar facultativo no Brasil? Pode. Pode se tornar facultativo como acontece nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. Mas hoje o voto é obrigatório. Tem que votar. Se não votar, tem que justificar. Se não justificar, vai pagar multa, tá bom? Beleza, prof. Você falou com a gente que o voto é ligado àquele conceito de sufrágio. Sufrágio está ligado à capacidade de votar e de ser votado. Você falou pra gente que no passado o sufrágio era censitário. Só quem tinha dinheiro, terras, podia votar. Depois sufrágio capacitário. Só quem tinha um nível de instrução podia votar. Depois sufrágio o quê? De gênero, só o homem podia votar. E depois sufrágio universal, que é o momento que estamos agora, né? Você, cidadão, não tem que apresentar nenhum tipo de requisito, não tem que comprovar uma renda X para conseguir votar. Não precisa, graças a Deus. Beleza. Prof, quando você falou com a gente que o voto é direto, secreto, obrigatório, existe alguma situação em que a gente vai ter eleição indireta no Brasil? Gente, existe. Se o cargo de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos de mandato, teremos eleições indiretas, eleições no Congresso. Como assim? Exemplo prático, olha, eu sempre trago um exemplo. O azul é a cor do exemplo. O verdinho, essa frase aqui responde a 100 questões de prova.
Presta atenção, eu sempre te mostro o que é mais cobrado. E o azul é o exemplo. Tá bom. Como é que funciona isso, prof? Eleição indireta. Digamos, por exemplo, que nos 2 últimos anos do mandato do presidente Lula, ele e o vice estavam em um avião e o avião caiu. O avião caiu, os 2 morreram. Prof, e aí? Vai ser organizado novas eleições? Não. Já estamos no final dos 2 últimos anos, né? Já estamos no final do mandato. O que vai acontecer? Dentro de 30 dias da abertura dessa vaga, né? Dentro de 30 dias da morte, vão haver eleições indiretas no Congresso Nacional. Numa sessão mista que conta com 513 deputados e 81 senadores. O Congresso vai eleger o presidente que vai cumprir aqueles 2 últimos anos de mandato. Eleições indiretas. Qual que é essa situação mesmo, prof? Quando o cargo de presidente e vice-presidente ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato. Aí teremos eleições indiretas. Ah, prof, entendi. Que bom que você entendeu isso aí. Ó, gente, pontos importantes. A gente falou de lei de iniciativa popular. A lei de iniciativa popular. O projeto tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados e não menos 0,3% do eleitorado de cada estado. Ah, prof, você está me passando muita questão de prova. Ah, gente, eu estou entregando tudo aqui, estou entregando tudo. Capacidade eleitoral ativa. Esse ponto vai cair. De tudo que eu falei, o que eu acho que pode cair? Eleições indiretas, isso que eu acabei de falar. Eu acho que pode aparecer lei de iniciativa popular de lei. Lei de iniciativa popular. E agora a capacidade eleitoral ativa com certeza vai cair. Então presta atenção. Quem que tem capacidade eleitoral ativa? O eleitor. Prof, quem que é eleitor? Quem que é eleitor? O cidadão. Prof, como assim? Ficou mais difícil ainda. Cidadão, gente, é aquele que se alista perante a justiça eleitoral. Se você não se alistou, se você é jovem, um garoto aí assistindo uma live da professora, 8 horas da manhã, na sexta-feira, você já está pensando grande. Está pensando grande, mas ainda não é cidadão. Só é cidadão quem se alistar perante a justiça eleitoral. Prof, o alistamento é obrigatório para quem? Para quem tem o quê, gente? Para quem tem acima de 18 anos. Acima de 18 anos, o quê? O alistamento é obrigatório. Prof, o alistamento vai ser vedado para quem? Para quem é estrangeiro e para quem está cumprindo o serviço militar obrigatório, conscrito. Prof, o estrangeiro? Nossa, prof, eu arrumei um namorado estrangeiro. Ele se apaixonou por mim e veio morar no Brasil. Eu sei. Brasileira, gente, é bonita demais, é gente boa demais, eu sei que isso acontece. E aí, prof, enquanto ele for estrangeiro, ele não vai votar. Agora, se ele se naturalizar, aí ele vota. Estrangeiro não vota, salvo o português equiparado. Ai, prof, como assim? Existe uma história, né, gente, do português equiparado que funciona da mesma forma para o brasileiro que mora em Portugal. Como é que funciona? O português equiparado, ele é um estrangeiro, ele não precisa se naturalizar, não precisa para votar. O português equiparado, ele vota nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado, gente. Ele pode, inclusive, ser votado. Ele pode o quê? Votar e ser votado, mesmo mantendo a sua condição de português de Portugal. Mesmo contendo a sua condição de quê? De estrangeiro, só para ele, somente o português de Portugal, que é o português o brasileiro equiparado, somente ele, combinado? Então tá bom, os outros estrangeiros não votam. Além disso, aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Ok, prof, então é obrigatório se alistar perante a Justiça Eleitoral quem tem mais de 18 anos, exatamente. O voto é obrigatório até qual idade? De 18 até 70. Obrigatório, beleza. Prof, mas tem uma história de voto facultativo, né? Por exemplo, eu aqui, prof, tenho 15 anos, estou vendo a sua live, quero muito votar no que vem. Você vai poder votar. Quem tem entre 16 até 18 anos tem a faculdade de votar, né? Ah, eu quero já iniciar essa minha atuação política, eu quero participar do processo político, vai lá se alistar perante a Justiça Eleitoral e pode votar. E também quem tem mais de 70 anos, eu estou mais velho, mas eu quero continuar votando, tem a faculdade de votar. E quem é analfabeto? O analfabeto tem a faculdade de votar. Ele pode ou não pode votar, ele escolhe. Agora, o analfabeto pode se candidatar? Pois então, analfabeto não pode se candidatar. Lembra da história do Tiririca? Tiririca foi um dos deputados mais bem votados do Brasil.
E aí, a oposição a ele começou a falar que ele era analfabeto. E aí, prof? E aí que a situação foi para a justiça. E aí a justiça verificou que ele tinha conhecimentos rudimentares. Ele tinha alguns conhecimentos, ele sabia ler algumas coisas, ele sabia ali, ele não era um grande leitor, ele não era um grande escritor, mas ele entendia, então conhecimentos rudimentares também foi aceito e o mandato do Tiririca foi mantido. Eita nós, ó Brasil, só acontece no Brasil. Beleza, prof, isso é capacidade eleitoral ativa. O que você tem que lembrar? Quem tem a obrigatoriedade de se alistar? Quem tem mais de 18 anos. O voto é obrigatório para 18 até 70 anos. Voto facultativo para quem tem de 16 até 18 anos, mais de 70 anos e para quem é analfabeto. O alistamento é vedado para o estrangeiro e para o conscrito. Agora, quando eu estiver falando do estrangeiro português equiparado, o português equiparado pode morar aqui no Brasil e manter a condição de estrangeiro. E ele vai votar e ser votado nas mesmas condições do brasileiro naturalizado. É o famoso português equiparado. Olha o exemplo, gente. Ó, tudo que eu falei. O voto é obrigatório, 18 e 70 anos. Facultativo, 16 até 18 anos, mais de 70 anos. Analfabeto, é vedado para o estrangeiro e para o conscrito. Prof, exemplo de português equiparado. Olha o exemplo, corzinha azul. Mas olha como é que isso é mais cobrado. Tá em vermelhinho, porque ela responde a mais de 300 questões de prova. Então, é o que é o mais cobrado. Vamos entender. Exemplo. O candidato a deputado estadual do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Serrano Sanches, afirma que é brasileiro de coração. O hino nacional que eu sei cantar é o brasileiro. Conta ele, é um português de Portugal que vive no Brasil desde 1960. O documento comprova que ele é português com igualdade de direitos. Apesar de ainda possuir a cidadania portuguesa, vai permitir que ele se candidate pela 4ª vez ao mesmo cargo. Ou seja, olha que interessante, o português equiparado ele pode votar e também ser votado. Pode se candidatar, salvo para aqueles cargos que são exclusivos de brasileiro nato, como, por exemplo, o cargo de presidente, de vice-presidente da República, que é exclusivo de brasileiro nato. Prof, entendi. Capacidade eleitoral passiva, galera. Eu tô falando agora da capacidade de ser votado, né? Da elegibilidade. Quais são esses requisitos, prof, para eu me candidatar? Eu quero me candidatar, professora. Quero mesmo, esse é o meu sonho. Quais são os requisitos? Me explica, por favor. Vamos lá, gente. Primeiro requisito. Nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Pleno exercício dos direitos políticos, está em dia com a Justiça Eleitoral. Alistamento eleitoral, já ter o seu título de eleitor. Quando você se alista perante a Justiça Eleitoral, você ganha um título de eleitor. Domicílio eleitoral na circunscrição. Você vai se candidatar à prefeitura daquele município, você tem que ter um domicílio eleitoral naquele município. Tem que residir naquele município, tem que ter um escritório naquele município, tem que trabalhar naquele município. Beleza? A gente vai falar sobre isso. E filiação partidária. Você não pode se candidatar sem se filiar a um partido. Não pode, gente. Não existe o quê? Não existe candidatura avulsa. Tem que estar filiado a um partido. Sim, tem que estar filiado a um partido. Agora, quando a gente fala de alguns cargos específicos, existe um outro requisito, que é o requisito de idade mínima. Para se candidatar a presidente da República e senador, tem que ter no mínimo 35 anos. Para ser governador, no mínimo 30 anos. Para ser deputado federal, deputado estadual, distrital e prefeito, no mínimo 21 anos. E para ser o quê? Vereador, no mínimo 18 anos. Prof, qual que é o momento de comprovação dessa idade? Gente, para presidente, governador, deputado, prefeito, momento da posse vai ser comprovada esse requisito da idade mínima. Agora, para vereador, não. Para vereador, antes das eleições, até o dia 15 de agosto. Por quê? Tem que comprovar que já completou 18 anos. Por quê? Imagina só, se um rapaz está ali, jovenzinho, 17 anos, está se candidatando a vereador, está fazendo uso de verba do partido, está fazendo uso de fundo partidário, que é verba pública. E aí, gente? E aí que ele faz um monte de coisa errada durante o processo eleitoral. E ele tem 17 anos ainda. Como é que ele vai se responsabilizar por aquilo ali? Como é que ele vai se responsabilizar, minha gente? Então, no caso do vereador, a comprovação da idade mínima é até o dia 15 de agosto no ano eleitoral, tá bom? É antes. Questão de prova. Beleza, prof. Além disso,
Quando eu falo de cargo de presidente e vice-presidente, não basta ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato. Nato, tá bom? Beleza, vamos continuando o nosso estudo. Tô matando essa matéria, matando no bom sentido. Quero falar agora sobre fontes do direito eleitoral. Fonte. A fonte da água é de onde vem a água, né, gente? Fonte, de onde vem as regras do direito eleitoral. Existem 3 fontes que eu quero falar com vocês. Fonte formal, material e fonte informal. Fonte formal. Quando vocês escutam essa palavra, quem não é do direito, formal, vem de formalidade da lei. As formalidades da lei. As formalidades da lei. Quando eu falo de fonte formal, eu tenho que falar de fonte direta e fonte indireta. Fonte direta do direito eleitoral são aquelas leis que tratam especificamente sobre o direito eleitoral. Por exemplo, é fonte do direito eleitoral a Constituição, que trata sobre o direito eleitoral em vários artigos. O Código Eleitoral, a Lei das Eleições, são fontes formais diretas. São leis que diretamente tratam sobre esse tema, sobre o processo eleitoral. E fontes formais indiretas. Aí eu estou falando das outras leis que tratam de forma subsidiária de questões de direito eleitoral. Não é o assunto principal daquela lei, mas também trata sobre direito eleitoral. Por exemplo, o Código Penal. O Código Penal vai criminalizar as condutas que são entendidas como crime numa sociedade. Só que existem alguns dispositivos do Código Penal que falam especificamente sobre os crimes eleitorais. Crime eleitoral. E aí, então, de forma que indireta, o Código Penal trata também sobre matéria de direito eleitoral. Então, é uma fonte formal indireta. O tema central do Código Penal não é direito eleitoral, mas existem alguns artigos que tratam sobre esse tema. Beleza? Fontes materiais. Gente, fonte material, eu tô falando da matéria. O que acontece em nossas vidas, na matéria, na prática, que vai ensejar a produção de uma determinada lei? Calma que eu já vou falar com vocês. De uma determinada lei, de uma determinada regra. Gente, por exemplo, mudou o entendimento da população. Agora a população quer muito o voto facultativo, igual acontece nos Estados Unidos. Em razão de manifestações populares, vai acontecer essa grande modificação. Ou seja, uma situação material. Manifestações populares por essa mudança vão ensejar transformações no direito eleitoral. Olha só, fonte material. Situações que acontecem na prática que vão mudar o direito eleitoral, tá bom? E fontes informais, né, gente? Fontes informais são a doutrina, os costumes. A doutrina é o conjunto de estudos sobre a matéria. De tanto que eu estou estudando direito eleitoral, eu tenho várias ideias sobre como o processo eleitoral tinha que mudar. De tanto que a gente estuda, a gente começa a pensar, isso não faz sentido nenhum. É claro que a doutrina, gente, é uma fonte informal do direito eleitoral também. Os costumes também. Fontes do direito eleitoral, então. Eu tenho fontes formais, diretas, leis que tratam diretamente sobre o tema, formais indiretas, leis que tratam de forma subsidiária sobre o tema, fontes materiais, acontecimentos na prática que vão influenciar a produção das leis e fontes informais. Dá uma olhadinha nos destaques, hein, galera? E faça as questões de prova. Fez as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página? Você já anota aqui quantas questões você fez dessa página, quantas você acertou, o seu percentual de acerto de cada página, para depois você dar uma olhada. Beleza. Princípios do direito eleitoral. Galera, princípios, né? Princípio é sempre a ordem, é a orientação geral sobre uma determinada disciplina. Quando eu falo de princípios, o que eu tenho certeza que vai cair é o princípio da anterioridade. O que esse princípio fala, gente? Uma lei que estabelece como que vai ser o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua promulgação. Na data. Exatamente. Só que ela só vai produzir efeitos 1 ano depois dessa data. Por quê, prof? Imagina só, se a gente está num ano eleitoral, 1 mês antes da eleição, surge uma nova lei que regulamenta o processo eleitoral, mudando tudo, mudando todas as regras. Aí todos os partidos e candidatos que estavam participando ficam confusos. Muda tudo, gera uma insegurança danada. Isso pode acontecer? Não, gente. Justamente primando pela segurança jurídica, segurança de quê? Olha, essas leis estão valendo para esse processo eleitoral, vai funcionar assim, nós já sabemos as regras, sabendo as regras nós podemos lançar a nossa candidatura, respeitando essa segurança, o que vai acontecer?
Quando uma lei eleitoral muda o processo eleitoral, ela entra em vigor na data que ela foi editada. Só que ela só produz efeitos um ano depois. Ou seja, uma lei que modifica o processo eleitoral, ela tem que ser editada, promulgada um ano antes das eleições para ela conseguir o quê? Para ela valer naquelas eleições próximas. Isso é o princípio da anterioridade. Para fins de garantir, gente, uma segurança jurídica, uma estabilidade. Nós sabemos as regras, sabemos como funciona, sabemos o que esperar, correto? É isso que dá essa estabilidade, essa segurança jurídica. Esse princípio é o mais provável de cair. Tem um exemplo aqui, olha, eu sempre coloco para vocês exemplo, vamos entender. Se uma lei foi publicada em 10/10/2017, entrará em vigor em 10/10/2017, mas só pode regular as eleições que acontecerem após 10/10/2018, após um ano. Aquela lei só vai produzir efeitos, regulamentar eleições que acontecerem após um ano. Lembra, gente? Vigência é diferente de eficácia. Vigência é quando aquela norma entrou válida no ordenamento jurídico. Eficácia é quando ela passa a produzir efeitos perante as situações concretas. Ai, prof, que coisa, hein? Que coisa, hein, gente? Além disso, o princípio da liberdade do voto é o princípio que todo mundo é livre para escolher os seus próprios candidatos. Professor, eu trabalhava numa empresa, o empresário, o dono da empresa, falou que eu tinha que votar num determinado candidato. Ele está cometendo uma ilegalidade. Denuncie. Você tem liberdade de voto, sim. Além disso, princípio da primazia da vontade do eleitor. Preservar a vontade da maioria é um grande princípio do direito eleitoral. Princípio indúbio pro sufrágio. Por exemplo, digamos que na sua cidade tem uma pessoa que está falando que aquela eleição não foi legítima. Só que ela não apresentou muitas provas e ela está falando para lá e para cá que a eleição teve fraude, mas ela não tem muitas provas. E aí? E aí que a eleição vai ser mantida. Vai ser mantida, salvo no caso em que houverem provas robustas, né, que houverem mais pessoas falando daquela fraude. Porque a gente vai o quê? Indúbio pro sufrágio. Indúbio, privilegiar a vontade popular. O que foi expresso naquela eleição tem que ser mantido, salvo se for demonstrado a existência de alguma fraude. Ok? Além disso, o princípio da responsabilidade solidária. Na grande maioria das situações, o candidato que cometeu uma ilegalidade fez algumas propagandas que não podia, cometeu algumas ilegalidades durante o processo eleitoral, ele é responsável pela conduta dele e o partido também. Responsabilidade solidária na grande maioria das situações. Mas existem situações em que há uma responsabilidade que não é solidária. Vou explicar isso mais pra frente. Beleza. E princípio da democracia partidária, pessoal. Você, para se candidatar, tem que se filiar a um partido. Você não consegue se candidatar sem partido. Não consegue. Não consegue. Princípio da filiação partidária. E princípio da razoável duração do processo de perda de mandato. O que é isso? Vamos dizer que aí o prefeito da sua cidade foi eleito. Mas existe uma confusão. Muita gente falando que existiu fraude nessa eleição. E você foi lá, junto com o Ministério Público, e ajuizou uma ação de impugnação daquele mandato. E aí? Aquela ação tem que ser solucionada no prazo máximo, gente, de um ano. Por quê? Aquela ação judicial pode resultar na perda do mandato daquele prefeito. Então, ela não pode durar muito tempo. Tem que durar no máximo um ano. Então, princípio da razoável duração do processo e perda do mandato eletivo. No máximo, duração de um ano. Ah, galera, ó, essa live foi foda. Foi foda. Acho que a gente aprendeu muito. Todo mundo aprendeu tudo. Me fala aí, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Me conta, tá todo mundo sabendo tudo? Me conte tudo. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Olha, gente, eu vou deixar essa live salva um pouquinho. Aproveitem esse conteúdo. Beijo grande pra vocês.